Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Ossos do Ofício. Hoje, o nosso tema será sobre o capítulo 27 da 10ª edição do Rockwood and Green, Dor Complexa Regional. Ouçam o áudio algumas vezes antes de mergulhar na leitura do livro-texto, ficará mais fácil e agradável a jornada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Fundamental. Certo, vamos desvendar isso. A missão de hoje, para quem atua na residência de ortopedia e trauma e está nos ouvindo, é fornecer um mapa bem claro e definitivo sobre a Síndrome de Dor Complexa Regional, a nossa famosa CRPS. É, um mapa que é mais do que necessário hoje em dia. Exatamente. A ideia é percorrer os objetivos pedagógicos cruciais desse capítulo 27, dissecando desde aquela bagunça histórica de nomes até o manejo terapêutico mais contemporâneo. O foco é garantir que a leitura crítica do livro-texto flua com clareza. E o que é fascinante aqui é que a compreensão moderna da dor complexa regional, especialmente no nosso contexto ortopédico atual, exige uma desconstrução quase completa de mitos muito antigos. Como assim mitos antigos? Sabe aquela visão de quem estava nos corredores dos hospitais há décadas? Encarava-se a síndrome como um bicho-papão indomável, uma doença avassaladora e devastadora, uma complicação estrutural inevitável. E o grande salto desse capítulo é mostrar que o paradigma mudou. Não é mais uma sentença de destruição do membro. Definitivamente não. Trata-se de um distúrbio funcional complexo que está intimamente ligado ao desuso e a uma alteração da integração sensório-motora. Não é um dano estrutural progressivo que o corpo não consegue parar. O que significa que a própria conduta médica pode influenciar bastante, né? Com certeza. E para entender como a ortopedia chegou nesse nível de clareza, a gente precisa primeiro revisitar o labirinto histórico da doença. Nossa, a verdadeira guerra dos nomes. Lendo o texto, a sensação é que existia um nome diferente em cada década. Era uma sopa de letrinhas. Tem Michel falando sobre causalgia lá atrás, descrevendo aquela dor em queimação após traumas nervosos. Aí vem Sudeck, nos anos 1900, focando na atrofia e na osteoporose que apareciam no raio-x. Depois Lerich, e então Evans, que introduziu o termo que muita gente ainda tem na ponta da língua, a famosa distrofia simpático-reflexa, ou DSR. A DSR, exato. E essa multiplicidade histórica de nomes, ela causou um impacto desastroso na prática clínica. Imagino que virou um caos científico. Um caos total. Tinha algodistrofia, síndrome ombro-mão, algoneuroddistrofia. Como não existiam critérios padronizados, ficava impossível comparar as pesquisas. Um estudo feito na Europa sobre algodistrofia não conversava com um estudo americano sobre DSR. Porque os grupos de pacientes não preenchiam as mesmas características clínicas. Perfeito. Esse cenário só começou a ruir quando a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, interveio em 1994. Eles que bateram o martelo na nomenclatura. Isso. Eles cunharam o termo padronizado CRPS e dividiram em tipos 1 e 2, sendo que o tipo 2 é aquele que tem uma lesão direta e identificável em um nervo maior. O que organiza muito a casa. E essa falta de padronização do passado nos leva direto para um ponto chocante da leitura, que é o desafio da incidência. Os números. Os números. A incidência relatada historicamente variava de forma absurda, de 5,5 a 26,2 por 100 mil pessoas ano. Mas o que mais impressiona é o dado sobre fraturas do rádio distal. É um contraste brutal. Tinha um estudo antigo registrando 37% de incidência nessas fraturas, e hoje os estudos recentes mostram só 0,36%. Como é possível uma variação tão gigante? A explicação está exatamente na falta daquele padrão ouro diagnóstico. Qualquer dorzinha desproporcional no pós-operatório era rotulada como DSR. Havia uma supernotificação crônica. Tudo entrava no mesmo balaio. Tudo. E, por outro lado, também havia subnotificação quando o critério de algum autor era muito rígido. Mas a grande reformulação de paradigma aqui, que é crucial para quem está na residência absorver, é o porquê dessas taxas estarem caindo.
A média recente nacional caiu para algo entre 16 e 20 por 100 mil. E por que caiu tanto? Porque a abordagem preventiva mudou. Hoje sabemos que a CRPS não é uma doença alienígena que invade o corpo. Ela é uma variação do processo natural de cicatrização fortemente associada ao desuso prolongado. Quando a ortopedia parou de imobilizar os pacientes por períodos excessivos, a incidência despencou. Isso puxa a nossa discussão direto para a fisiopatologia. Dá para traduzir essa biologia com uma analogia? Tipo, é correto pensar no sistema nervoso do paciente agindo como um alarme de carro com defeito? Essa analogia do alarme é excelente. Um alarme que recebe um solavanco, trauma inicial e depois fica desregulado, disparando a sirene inteira só com a brisa do vento. É a tradução exata da sensibilização central e periférica. Biologicamente, o limiar para ativação dos nociceptores cai drasticamente. E esses nociceptores são os receptores de dor. Isso. E eles ficam mergulhados numa tempestade de neuropeptídeos. O resultado é que o limiar rebaixado causa dois fenômenos: a alodínia e a hiperalgesia. A alodínia é aquela dor absurda com estímulo leve, tipo o lençol tocando a pele? Exato. E a hiperalgesia é uma dor exagerada para um estímulo que já seria meio doloroso. O alarme está soando a todo volume, mas não tem nenhum ladrão arrombando o carro. Não há mais nenhuma função protetora real nessa dor. Mas a biologia não atua no vácuo e o TES foca muito no comportamento. E se conectarmos isso ao panorama geral, o papel do comportamento é devastador. É aqui que entra a cinesiofobia. O medo irracional do movimento. O paciente sente dor e para de mexer. O desuso contínuo alimenta a sensibilização. E aí ocorre uma alteração profunda na integração sensório-motora lá no cérebro. O cérebro começa a esquecer o membro? Quase isso. Muitos pacientes desenvolvem um distúrbio de percepção corporal parecido com uma negligência neurológica. Sentem que o membro está desconectado do corpo. Como se não pertencesse mais a eles. E a prova definitiva de que o desuso ao grande vilão vem de estudos experimentais descritos no capítulo. Eles imobilizaram o braço de voluntários saudáveis por 4 semanas, sem trauma, sem nada. E o que aconteceu? Desenvolveram sinais clínicos idênticos aos da CRPS. Apenas pelo desuso. Isso é assustador e fascinante ao mesmo tempo. Mas, trazendo para a prática da emergência e do ambulatório, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como fechar esse diagnóstico se não há um exame de sangue? É aí que os critérios de Budapeste entram como a bússola essencial. Como eles funcionam na prática clínica diária? O grande segredo, o que precisa ficar cristalizado, é a separação rigorosa entre sintomas e sinais. O diagnóstico exige um exame clínico detalhado por domínios. Sintoma é o que o paciente conta da história dele, e sinal é o que o médico avalia objetivamente na hora, certo? Exatamente. Evita o viés, e são 4 domínios obrigatórios. O primeiro é o sensorial. Você busca relatos ou constata na hora a hiperestesia e a alodínia. Certo. E o segundo? O vasomotor. Avalia-se a cor da pele e a assimetria de temperatura. Geralmente tem que ser maior que 1 grau Celsius de diferença entre um membro e o outro. Sensorial e vasomotor formam a primeira metade. E os outros 2? O terceiro é o sudomotor ou de edema. Olha-se para o inchaço e para a transpiração assimétrica. Um membro suando muito mais que o outro. E o quarto domínio é o motor ou trófico. Fraqueza, tremor, distonia e aquelas alterações tróficas clássicas, como unhas e pelos crescendo de forma simétrica ou a pele ficando muito fina e brilhante. E tem que gabaritar esses domínios. Para fechar o diagnóstico, o paciente precisa relatar sintomas históricos em 3 desses 4 domínios e apresentar sinais objetivos na hora do exame em pelo menos 2 domínios. Mas aí sempre tem aquele impulso de pedir uma ressonância, uma cintilografia óssea trifásica ou um PET-CT. Que é um erro conceitual gigantesco. Ferramentas de imagem não confirmam a doença. Não confirmam a dor complexa regional de jeito nenhum. A gente tem que concordar veementemente nisso. A função de um raio-x ou de uma ressonância ali é estritamente de exclusão. Serve apenas para ter certeza de que não é outra coisa. Perfeito. É para garantir que não tem uma osteomielite escondida ou um tumor. O diagnóstico da CRPS é e continua sendo puramente clínico.
O que nos empurra para a necessidade de um diagnóstico diferencial muito bem estruturado. Quais são as armadilhas mais comuns no pós-operatório? O mapeamento das exclusões deve começar sempre pelas causas mecânicas. Parafusos longos demais que estão irritando um tecido mole, próteses mal dimensionadas gerando dor contínua. Problemas mecânicos clássicos que mimetizam os sintomas. Gesso. Depois checamos problemas da própria fratura, uma pseudoartrose que passou despercebida ou uma consolidação viciosa. E, obviamente, excluir infecções profundas. Mas tem um grupo de diferenciais que é um campo minado na ortopedia. Que são os transtornos psiquiátricos. Exato. Transtornos somatoformes e conversivos. E como um cirurgião ortopédico navega nisso? Sem dizer para o paciente que a dor é coisa da cabeça dele. É preciso muita habilidade de comunicação. Um transtorno somatoforme não é fingimento. O cérebro do paciente está gerando dor física real devido a um estresse psicológico maciço. É diferente daquele exagero consciente ligado a ganhos secundários. Totalmente diferente. O exagero consciente, muitas vezes ligado a litígios ou processos trabalhistas, é simulação. Para destrinchar isso clinicamente, o capítulo recomenda usar ferramentas como a escala PCS-4. Que serve para medir os pensamentos catastróficos. Exato, porque o catastrofismo é o combustível do medo do movimento. Para dar um peso real a toda essa teoria densa, os 2 casos clínicos relatados no texto são didáticos ao extremo. São o retrato perfeito do antigo e do novo paradigma. Vamos olhar para o caso 1. Uma jovem de 22 anos, saudável, que faz uma artroscopia de joelho. 4 semanas depois, ela volta com dor severa, inchaço e rigidez. Após excluírem trombose, ela recebe o diagnóstico de CRPS. E o sucesso desse caso está na conduta funcional. Eles não encheram a paciente de medicações fortíssimas, nem indicaram reintervenções cirúrgicas. A equipe focou na educação. Explicaram a fisiopatologia do alarme quebrado. Sim, mostraram para ela que a dor não era sinal de um dano estrutural piorando, focaram na reabilitação e ela superou a cinesiofobia. Em alguns meses estava esquiando de novo. Ação sobre o desuso. Ela própria abortou o ciclo antes que a sensibilização se fixasse. Isso mostra o poder da intervenção comportamental. Mas o caso 2 é de cortar o coração. É a face sombria do manejo focado puramente em suprimir a dor estruturalmente. Começa com uma entorse de tornozelo em 93. E viram mais de 20 anos de tormento. Múltiplos bloqueios simpáticos. Implantação de bombas de morfina no canal medular. O paciente desenvolveu depressão. Teve tentativas de suicídio. Tudo focado numa abordagem invasiva que não tratava a disfunção sensório-motora. E só muito depois suspeitaram de transtorno de conversão. E o desfecho desse caso? Ele acabou amputando a perna abaixo do joelho anos depois. E veja o nível da sensibilização. Ele optou por não usar prótese nenhuma para evitar que o simples toque no coto desencadeasse a dor novamente. É um alerta trágico. Isso levanta a grande questão terapêutica atual. O que as diretrizes ditam hoje? A farmacoterapia ainda tem protagonismo? É preciso ser muito crítico aqui. As evidências para uso crônico de medicamentos são extremamente limitadas. O pilar terapêutico mudou completamente para comportamental e físico. Mobilização precoce acima de tudo. E o uso de técnicas como Graded Motor Imaging, o GMI, Que inclui aquela terapia do espelho, não é? Dá para explicar como um espelho ajuda a tratar uma dor tão severa? é pura neuroplasticidade visual. O paciente esconde o membro dolorido atrás de um espelho e olha para o reflexo do seu membro saudável se movimentando livremente. O cérebro recebe um input visual muito forte de que o braço, por exemplo, está se movendo sem dor nenhuma. E isso meio que hackeia a central de comando? Exatamente. Corrige aquele erro de integração sensório-motora e acalma os nociceptores. Junto com isso, temos a PEPT, que é a Pain Exposure Physical Therapy, A terapia de exposição à dor. onde o paciente aprende a avançar na fisioterapia mesmo com a dor presente, porque ele já compreendeu que a dor não significa dano.
E tem as técnicas de dessensibilização. Onde se orienta a tocar a pele. Tocar a pele ativamente e dizer em voz alta que é apenas um toque, que não é perigoso. É retreinamento cerebral. Mas e quando tudo isso falha? A amputação, como vimos no caso clínico, é uma saída válida? É o dilema mais espinhoso. A amputação é tratada como uma medida controversa e de extrema exceção. Estudos clássicos, como os de Gillason, alertam que a melhora funcional geral é muito baixa. E a taxa de recorrência da CRPS no próprio coto é enorme. O que inviabiliza o uso da prótese, como aconteceu no caso 2. Exato. Embora existam centros ultra especializados recentes, como os de Body e Kranz-Schroeder, que conseguem resultados um pouco melhores com seleção rigorosa, a ética envolvida é pesadíssima. O residente precisa saber que o resultado protético de uma amputação por CRPS é sempre muito pior do que em amputações não relacionadas à síndrome. Certo. Para amarrar tudo isso de forma impecável, vamos fazer aquela retrospectiva rápida. Vamos passar pelos 12 pontos principais dessa discussão. Vamos lá. Ponto 1. A multiplicidade histórica de nomes como RSD e SUDEC causou uma enorme confusão clínica e científica. 2. A incidência da doença varia drasticamente dependendo do critério usado, mas vem diminuindo muito graças a abordagens que evitam a imobilização prolongada. 3. A fisiopatologia está centralizada na sensibilização central e periférica, e aquela dor não exerce mais nenhuma função protetora real. 4. O desuso e a cinesiofobia, o medo paralisante do movimento, são os maiores perpetuadores da síndrome. 5. O diagnóstico é estritamente clínico e hoje é padronizado com excelência pelos critérios de Budapeste. 6. Esse exame clínico exige uma distinção rígida entre sintomas, que são subjetivos, e sinais objetivos em 4 domínios: sensorial, vasomotor, sudomotor e motor. 7. Exames complementares de imagem servem única e exclusivamente como ferramentas de exclusão. Não confirmam o diagnóstico. 8. O diagnóstico diferencial deve ser impiedoso, excluindo causas mecânicas, falhas de implante, infecções e avaliando transtornos de conversão. 9. Existe uma reformulação de paradigma urgente. A CRPS precisa ser tratada como um distúrbio funcional de integração sensório-motora e não como uma entidade estrutural irreparável. 10. A base do tratamento atual mudou para a educação intensiva do paciente, a mobilização precoce, a terapia do espelho e a terapia de exposição à dor. 11. É fundamental ter uma análise muito crítica sobre a farmacoterapia, porque as evidências de eficácia no tratamento crônico são bastante limitadas. E 12. A indicação de amputação é uma via de exceção extrema, carregada de riscos de recorrência e restrita a centros multidisciplinares muito especializados. E, isso levanta uma questão importante, algo para ficar ruminando depois da leitura. Qual seria a provocação final? Se o simples fato de imobilizar com gesso uma articulação de um voluntário totalmente saudável já é suficiente para gerar os mesmos sinais da dor complexa regional? Como os estudos provaram, Sim. Até que ponto a conduta ortopédica clássica e aquele medo absurdo da dor pós-operatória foram ao longo de várias décadas os verdadeiros causadores dessa síndrome tão temida? É algo para se pensar profundamente sobre a nossa própria prática. agora chegou a hora de você reouvir este áudio e prestando atenção nos pontos que você se distraiu ou não entendeu. Depois vai mergulhar no livro-texto do Rockwell, 10ª edição, capítulo 27. Não se esqueça de ver a playlist com todos os temas já debatidos. Por enquanto, é só pessoal. Hasta la vista, I will be back.